Olá, telespectador. Bem-vindo ao podcast Pode Literar, o podcast da turma I31. Nesse episódio, nós falaremos do escritor e poeta João Cabral de Melo Neto. Os hosts, eu, Joaquim Modesto. Eu, Matheus Simões. E eu, Henrico Dutra. Vamos falar das primeiras impressões que nós tivemos sobre o nosso poeta. Bom, eu também pesquisei um pouco sobre ele antes de estar aqui com vocês, né? Mas a coisa que eu achei mais interessante, assim, é que ele baseava as suas poesias nas vivências dele, né? Do sertão, dessas coisas. E, tipo... E o tipo de poesia dele também era diferente, né? Ele não carregava sentimentos na sua poesia. Era mais algo... Isso, trazia mais reflexões, né? E eu vi um vídeo dele que ele falava que ele gostava de definir as coisas nas poesias dele, né? E eu achei isso muito interessante. Matheus Simões. Já eu, quando eu fui pesquisar, primeiramente eu optei pelo YouTube, né, para ver alguns vídeos de algumas pessoas formadas falando sobre o João Cabral de Melo Neto, já que eu não tinha tanto conhecimento sobre ele específico e as obras dele, né. E aí, quando eu tava estudando em diversos vídeos que eu vi de canais diferentes, eu via que algumas pessoas falavam que pelo fato dele ser tão racional assim, né, ser uma pessoa tão racional, tão matemático, né, o poeta engenheiro, como chamavam ele, muitas pessoas falavam que as obras dele não tinham sentimento. Só que eu discordo, né, vendo algumas obras dele, alguns poemas, alguns livros dele, e ele foi uma pessoa que fugiu muito do padrão que tinha naquele período, né. A gente pode ver, por exemplo, ele que era considerado hermético por ter vivido na geração chamada geração 45, né, uma geração em que a maioria das pessoas focavam na valorização da rima, da métrica, né, falando na literatura, né, tinham influências parnasianas, simbolistas, tinha um realismo fantástico. Então ele veio justamente para quebrar isso tudo, quebrar essa geração de 45, né, aquela padronização que tinha. Mesmo sendo muito lógico, muito preciso nas palavras dele, eu conseguia ver sentimento, eu consegui ver o modo que ele via o mundo. Então eu acho muito interessante não só o próprio João Cabral, como as obras dele, né? As obras dele falaram muito pra mim, que a gente vai falar mais pra frente. Bom, eu também queria adicionar que durante as minhas pesquisas, eu comecei a ler uma pesquisa ou uma entrevista com ele. Mano, na entrevista ele fala que eu não gosto muito de escrever, então basicamente quando eu vou escrever é como se eu tivesse, sei lá, pintando um quadro, lapidando alguma coisa, porque ele tava focado naquilo, tá ligado? Tipo, ele não escrevia carta praticamente, as poucas cartas que ele escrevia ele enviava, porque tipo, tem artistas que escrevem 1 milhão de cartas e enviam 3. Todas as que ele escreveu ele praticamente enviou. Então eu achava muito constante isso dele, tá ligado? Tipo, quando ele vai fazer alguma coisa, ele se foca naquilo pra fazer. Segundo tópico, a história de vida. Pontos importantes, momentos e coisas que nos chamaram a atenção. Alguém quer começar? Quem se voluntaria? Quando eu tava vendo, né, ainda na linha de raciocínio que eu tava citando sobre ele quebrando um pouco a linha de raciocínio daquele período, não a linha de raciocínio, né, mas quebrando um pouco da padronização da literatura naquele período, ele vindo com um lado mais racional, mas que na minha opinião ainda tinha sim sentimento, ainda tinha sim emoções nas obras dele. É muito interessante que mesmo eles fugindo, entre algumas aspas, dessa padronização, ele ainda assim era um dos grandes nomes para poder ganhar o Prêmio Nobel da Literatura, né? Só que, infelizmente, no ano em que ele veio a ser um forte candidato, ele acabou falecendo, que foi em 1999. Então é muito interessante isso, e não só esse fato dele ter chegado nesse patamar, né, de ter quase que a oportunidade de ganhar um Prêmio Nobel da Literatura. E, poxa, pensar de onde ele veio, né, da realidade dele, ele que nasceu em Recife e cresceu numa família bem humilde. Então, por mais que ele falava muito nas suas obras de uma forma bem matemática, bem
bem direta, né? Assim, ele, querendo ou não, expressava muito a realidade que ele viveu. A melhor forma de mostrar como era a vida dele é com a própria obra dele, que era Educação pela Pedra, que fala, tipo, o jeito que o nordestino, ele pode ser lapidado, mas ele sempre vai ser duro, tá ligado? Tipo, você pode aprender, mas você vai aprender na porrada. Pois é. Exatamente. E João Cabral, ele teve muita... Ele vivenciou muito, né? Muitas coisas. Ele foi também diplomata, né? Ele viveu em vários países. Ele viveu, acho que, bastante tempo na Espanha. E várias obras dele relembravam paisagens da Espanha. E ele uma coisa que ele sempre fazia era tentar expressar, tipo, as coisas mais sólidas da vida. Ele não tentava expressar tantos sentimentos. Exatamente. Bom, eu acho que a melhor forma da gente mostrar como era a história e a vida de João Neto seria com as obras. Bem-vindos de volta. Agora nós vamos falar sobre as obras em geral, obras que nós gostamos, e também vamos analisar um poeta. Um poeta não, um poema. Alguém quer começar falando de uma obra que gostou? Bom, eu posso começar, né? Não falando... Eu vou falar mais sobre a obra mais conhecida, eu acho, que se pá dele, que é Morte e Vida Severina, né? E eu vi um vídeo, assim, de que ele tava respondendo algumas perguntas, e ele pergunta, e o entrevistador pergunta pro João Cabral de Melo Neto sobre essa obra, se ele era a preferida dele por ser a mais popular, essas coisas assim. Daí ele fala que ele acha que o povo, assim, gostou mais dessa obra porque foi passada... Tecnicamente ela era uma obra mais simples do que as obras dele, e foi passada por teatro e teve várias peças, assim, no visual, então as pessoas entendiam melhor. E dele falava que ela tava meio que longe de ser a preferida dele, e que ele às vezes nem olhava, não lia de novo ela, porque senão ele iria querer mudar muita coisa, deixar do jeito dele, e iria acabar deixando a obra muito difícil de ser lida. Então ele até mesmo falou que senão ia aparecer uma obra dele, né, que é Uma Faca Só Lâmina, e daí seria muito mais difícil das pessoas entenderem, daí poderia acabar... não teria tanto público quanto ela tem, entendeu? Sim. Bom, obra por obra, eu não tô me recordando de nenhuma, só que a gente vai analisar. Mas eu posso dizer uma coisa, a forma como ele escreve, com certeza é uma das formas mais únicas que eu já vi na minha vida. Todo poeta que eu já conheci, já li na minha vida, eles sempre, tipo, relatavam as emoções que tô sentindo, ou falavam de coisas vislumbres, tá ligado? Tipo, não era nada palpável. O João Cabral de Melo Neto, ele sempre pôs que ele queria escrever coisas palpáveis, sempre falando de pedra, lâmina, faca, corte, foice, relógio. Ele sempre botava coisas que a gente vê e coisas que a gente presencia, tá ligado? Ele não queria algo implícito. Ele queria algo explícito, ele queria falar o que você tem que sentir vendo aquele poema. Então, tipo, apesar de... você pode até tentar usar o argumento de... Não, ele escreveu poemas surrealistas durante uma época. Ele escreveu poemas surrealistas, de fato, mas usando coisas que a gente presencia e coisas que a gente consegue ver, tá ligado? Matheus? Exatamente, e era justamente sobre a questão do surrealismo que eu ia citar, porque a primeira obra dele foi uma obra considerada surrealista. Onde nós vemos a Pedra do Sono, né? A obra dele chamada A Pedra do Sono, que ele conta algumas reflexões da vida dele. E assim, quando eu penso que a primeira obra, né, por volta dos anos de 1940, por aí, que ele escreveu e foi publicada... Oi? Foi em 1942. Isso, foi publicada em 42, mas foi escrita por volta de 1940, por aí. E aí... essa obra dele, A Pedra do Sono, conta sim, por mais que de uma forma surrealista, mas de muitas coisas que são palpáveis, né? Porque ele sempre foi muito desse concreto.
Só que eu vejo que pelo fato, a minha linha de raciocínio do porquê que ele escreveu uma obra surrealista, mesmo sendo tão racional, é porque, tipo, vamos pensar que essa vanguarda surrealista, né, um movimento surrealista por volta de 1922, 24, por aí, ali, teve a ascensão. Então, ali naquele momento, ainda era algo tão comum. Então, eu creio que ele deve ter escrito essa sua primeira obra dele de uma forma mais surrealista, que era para primeiro ele poder se adequar ao meio artístico, ao meio literário, né, que era é como se ele abrisse a ferida para poder conseguir colocar remédio lá dentro, tá ligado? Exatamente. Ele começou de algo que a gente vai ver que mais pra frente não é tão comum, né, por mais que a outra obra que a gente vai citar aqui mais pra frente vai falar, por mais que de uma forma concreta, mas se a gente for parar pra imaginar um pouco surrealista também, ele sempre traz algo, tudo muito, muito racional. E essa primeira obra dele, A Pedra do Sono, veio só pra ser o estopim das próximas, né, das próximas obras dele, que não seria mais tão surrealista, seria algo mais palpável, algo mais tangente, assim, algo que a gente pudesse imaginar mesmo, algo concreto. Então, é muito, muito interessante a gente ver que ele começou com o surrealismo, mesmo sendo alguém tão lógico, né? Sim, mano. Agora nós vamos falar sobre o poema Tecendo Amanhã. Alguns dos nossos hosts queira recitar? Eu posso ler se quiser. Por favor. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. De que apanhe um grito que ele o lance a outro. De que outro galo que apanhe o grito deu de um galo antes e o lance a outro. De que outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, vá se tecendo entre outros galos, entre todos os galos, e se encorpando em tela, entre todos se erguendo tenda, onde entre todos se entretendendo para todos no todo amanhã, que plana livre da armação. Amanhã todo de um tecido tão areu que tecido se eleva por si. Luiz Balão. Mano, como eu disse, tecido, galos, tenda, luz, são todas as coisas que ele presencia. Mas vocês querem começar por onde? Por nossas interpretações ou interpretação geral? Eu posso citar, eu queria citar primeiro a minha interpretação, né, o modo que eu vi. Quando eu fui ler pela primeira vez esse poema feito pelo João Cabral, eu entendi por que o povo falava que ele era hermético, né? Porque a princípio não é algo que se a gente ler de primeira a gente já vai entender, já vai ter uma concepção já direta, né? Isso não é hermético. Exatamente. O engenheiro que é difícil de se entender de primeira, assim, né? Mas conforme ele escreve poema, parece que ele constrói um poema, tá ligado? Exatamente. E aí, é interessante a metalinguagem, né, desse poema. Todos os gêneros textuais que a gente pode identificar aí, a gente pode ver principalmente as metáforas, né? Por exemplo, quando a gente vê essa palavra galo, né? Se a gente for trazer pra gente, eu absorvi como se fosse a gente, né? Nós fôssemos o galo. E essa manhã, né? Essa manhã que esses galos tecem é o nosso futuro, é o amanhã do ser humano, né? Quando ele fala que um galo sozinho não tece o amanhã, é como se ele falasse que, tipo, o ser humano sozinho não constrói o futuro dele sozinho. Não consegue fazer um amanhã, sim. Não consegue fazer um amanhã sozinho, né? Tanto é que ele cita que ele sempre precisa de outros galos, né? Esse galo, ele vai gritar, tanto é que ele usa essa personificação, né? Onde ele dá um atributo humano para um animal, porque os galos, eles não gritam, né? Então ele usa essa personificação no animal, né? No galo, justamente para poder a gente ter essa reflexão de que é a gente que ele tá falando da gente, né? Então ele fala desses gritos. E desses gritos de galos vai se tecendo uma teia até virar uma tela, né? Então, entrelaçando todo mundo. Uma coisa que eu também interpretei assim, parece com o Mateuzinho. Eu interpretei, de fato, os galos como nós, e amanhã
amanhã é mais como uma ideia. Por quê? Aqui, as partes mais importantes pra mim. Um galo não tece uma manhã sozinha. Uma pessoa não faz uma ideia sozinha. Tipo, essa pessoa pode ter uma ideia, mas se ela não tiver pessoas pra ouvir essa ideia, ela não vai poder fazer uma ideia. E outra parte, de seus gritos de galo para que amanhã, desde uma linha tênue, ou desde uma teia tênue é uma palavra que é sinônimo de fino. Tipo, uma ideia fina, ela pode só ser cortada em algum momento. Que vá se tecendo entre todos os galos. Então, basicamente, o grito do galo seria a passagem de uma ideia. E esse outro galo passaria essa ideia para frente, tecendo uma teia de ideias, onde a gente poderia construir uma ideia maior, tá ligado? Tipo, sim, uma ideologia, uma ideia de uma construção ou algo assim. Tipo, você não consegue fazer uma coisa sozinho. Basicamente, essa foi a minha interpretação. Entendi. Muito interessante, mano. Bom, alguém quer adicionar alguma coisa sobre João Cabral de Melo Neto? Eu queria falar que gostei muito de pesquisar sobre ele, achei as obras dele muito interessante, é um escritor muito, muito legal mesmo. Por mais que algumas obras sejam bem difíceis de entender, quando você entende, fica muito da hora você ver por tudo que ele passou, ou essa vivência que ele teve quando vai escrever a obra, entendeu? Concordo. Bom, esse foi o podcast Pode Literar, e eu espero que todos vocês tenham um bom dia, não importa onde vocês estejam. Tchau.